tudo bem com você? Eu sou a Ana Vi e no vídeo de hoje eu queria bater um papo com você sobre algo que eu aprendi hoje. Eu tô usando o livro de Daniel para fazer o meu devocional e tem falado fortemente comigo. E hoje no capítulo 5 falou muito sobre o que aconteceu com o rei Nabucodonosor e por que aconteceu. Para você que não sabe, o rei Nabucodonosor foi um rei muito bem sucedido no reinado da época de Daniel. Ele tinha tronos, soberanias, riquezas, cargos, os mais elevados cargos eram dele. Ele era um rei sábio, ele sabia governar, ele sabia administrar o seu povo. Mas depois de um tempo, com essas riquezas, ele deixou que tudo isso tomasse conta da cabeça dele. E aí o ego dele ficou tão grande que ele se tornou uma pessoa arrogante. E aí me chama muita atenção que no capítulo 5, versículo 20, diz assim: no entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado de sua glória. Isso falou fortemente ao meu coração no sentido de que o orgulho me afasta de Deus por eu achar que sou suficiente. Isso me fez refletir sobre algumas questões que eu ouço e que às vezes até eu tenho também. Que é, será que a minha bênção não chegou porque eu não estou preparada? E por que eu não estou preparada ainda, sabe? Tudo que nós recebemos na nossa vida é um presente de Deus, todas as bênçãos, né? E bênção, quando ela chega na nossa vida, ela tem que ser bênção, não maldição. Mas a bênção pode se tornar uma maldição por conta do nosso jeito de ser, por conta daquilo que estamos sendo. Como, por exemplo, o filho pródigo, né? Que ele tinha uma bênção nas mãos dele, ele tinha a herança do pai dele. Mas ainda não era hora dele herdar essa herança. Mas ainda assim ele achou que estava na hora e ele pediu para pegar essa herança adiantado. Eis que então ele gasta sua herança em tudo que ele não precisava, ele não sabe administrar, ele tem atos irresponsáveis e acaba torrando toda a herança dele no que não devia. Então ele acaba ficando sem herança, acaba se afastando do pai, porque em certo momento com a herança ele achou que ele era suficiente, que não precisava mais do pai e então estava longe dele. Mas então ele se arrepende e volta para o pai, que recebe ele de braços abertos, e claro que essa é a demonstração do amor de Deus para nós. E isso me fez refletir novamente. Estou muito reflexiva esses tempos. Mas esse exemplo de Nabucodonosor, ele é muito claro. Nabucodonosor ele tinha riquezas físicas. Ele tinha homens intelectuais ao seu dispor para ele poder saber o que ele quisesse. Então ele era um homem rico, ele era um homem que tinha acesso a informações, ele era um homem que tinha o controle de uma terra inteira para si, ele era um homem que tinha inteligência para administrar. Então ele se sentiu orgulhoso e se deixou levar por esse orgulho ao ponto de achar que não precisava de Deus. E quando nós achamos que não precisamos de Deus, a coisa fica bem feia. Nabucodonosor ele não reconheceu que o que ele tinha em mãos, na verdade, era a graça de Deus, era o Senhor agraciando ele. E quando ele desprezou o presente de Deus, Deus não viu sentido em continuar abençoando ele. Não viu sentido em continuar colocando a mão dele sobre Nabucodonosor, no sentido de agraciá-lo. E isso me fez pensar que muitas vezes a gente se pergunta do porquê que a minha bênção ainda não chegou, por que eu ainda não estou no cargo dos meus sonhos, por que eu ainda não estou na profissão dos meus sonhos, por que eu ainda não entrei na faculdade dos meus sonhos. Mas você já parou para pensar que se você entrar na faculdade dos seus sonhos ou conseguir o emprego dos seus sonhos agora, talvez você não tenha o caráter que a sua bênção exija? Talvez quando essa bênção chegar você não tenha os olhos certos para ela e você não enxergue o quão grandioso é o Senhor na sua vida e talvez você abandone Deus. Não é que Deus esteja nos dizendo não, mas espere. E o espera do Senhor é um momento de que a gente não fica passivo, é um momento que nós somos moldados pelo Senhor. É como se fôssemos um vaso de barro e o Senhor fosse destruir esse vaso e reconstruí-lo com ouro. Ou seja, esse vaso ficou com muito mais valor, esse vaso ficou muito mais importante. Então ele ficou preparado para receber algo muito melhor do que poderia entrar ali antes, quando ele era somente barro. Eu lembro de que antes de entrar na faculdade, eu passei por um momento de espera com o Senhor, que foi o meu período de estudos para o Enem. Eu passei na faculdade sem cursinho pago, eu passei na faculdade estudando sozinha, com livros que os meus amigos me davam, com livros que eu tinha da escola. E foi um tempo de forjamento mesmo. O Senhor forjou o meu caráter para que eu entendesse que a faculdade não podia ficar no lugar dele. Que quando eu entrasse na faculdade, eu não deixaria de ser quem Deus me chamou para ser, mas muito pelo contrário, eu seria quem Deus me chamou para ser dentro da faculdade. Então tudo que Deus faz tem um propósito. E glória a Deus por isso, porque em certo momento o Senhor me fez uma pergunta que me fez ficar muito pensativa.
o Senhor me perguntou: e se você não passar na faculdade? Você continua me amando? E isso me pegou muito porque eu percebi que eu estava em um momento da minha vida que se eu não passasse na faculdade, eu ia pensar que Deus me abandonou, que Ele me enganou, porque a promessa dele era que eu passasse na faculdade. Então eu fiquei obcecada pela promessa e esqueci de quem me prometeu ela. E isso destrói muito o nosso relacionamento com Deus. E no curso que eu faço, que é o curso de dança, para você entrar, você precisa fazer duas provas. Uma delas é o Enem e outra é uma prova chamada THE, que é uma prova prática para eles verem quem dança, quem tem desenvoltura para o curso. Só que o que acontece? Se você não fizer o THE, você não passa na faculdade, você não passa no curso, nem com a nota do Enem. Tanto que quando eu fui usar o SISU, não apareceu o curso porque o TH tinha passado e eu não tinha feito a prova porque eu não sabia do prazo, eu não sabia da existência dessa prova. E eu fiquei completamente desesperada, eu me quebrei na presença do Senhor e eu falei: o Senhor me abandonou, o Senhor me enganou. Por que o Senhor passou por todo esse processo comigo para no fim isso acontecer? O que o Senhor quer dizer? O que o Senhor está dizendo para mim agora? E eu lembro que o Senhor sempre falava a mesma coisa: espere em mim, espere em mim. E o tempo foi passando e eu já estava assim pesquisando algumas faculdades particulares que eu pudesse pagar, mas ainda assim eu estava obedecendo o espera no Senhor, eu parava de pesquisar, eu não procurava, não ia atrás, eu não fazia inscrição nas faculdades. E aí eu lembro que a turma dos meus veteranos me mandou mensagem dizendo que não era comum isso acontecer, mas surpreendentemente abriram as vagas para uma segunda prova do THE, porque a turma ainda não tinha se formado. Inclusive nem tinham começado a aula porque a turma não tinha fechado. E naquele mesmo momento eu senti o Senhor sorrindo para mim novamente, dizendo: eu não disse, eu não te avisei. E aí eu fui fazer a prova muito feliz e muito nervosa, agradecendo ao Senhor. E eu lembro que, assim, é uma das coisas que mais me impacta aqui no começo. Eu estava muito animada estudando para Enem, porque eu fui na promessa do Senhor. Eu sabia que Deus ia fazer o que Ele me prometeu. Então eu pedi para o Senhor o primeiro lugar. Eu falei: Senhor, eu quero passar em primeiro lugar. Eu quero passar entre os melhores, porque eu quero me esforçar e eu quero muito passar entre os melhores. E eu lembro que no meio do Enem eu tava aqui pensando: Senhor, se eu passar entre os 10 melhores, eu estou feliz. E no final do Enem eu falei: Senhor, se eu passar, já é muito. O que o Enem não faz com a gente, não é verdade? Mas aí eu fiz a prova do THE. Eu fiz a prova do THE e quando os resultados saíram, eu procurei o meu nome lá, mas aí eu vi que estava classificado por notas e a maior nota era 9,3. E eu fiquei: nossa, a pessoa que tirou 9,3, ela deve estar muito feliz com ela mesma. E quando eu fui ver o meu nome em primeiro lugar. E aí na passagem do todos, eu saí em quinto lugar, entre os 5 primeiros. E naquele mesmo momento, o Senhor falou que não se esquece das promessas que Ele faz para minha vida. E eu me senti tão constrangida, porque eu deixei a promessa tomar conta de quem prometeu. Então, em certo momento, eu não buscava mais a faculdade porque o Senhor me prometeu. Eu buscava a faculdade porque eu queria a faculdade. E aí, nesse meio tempo, o Senhor precisou me quebrar novamente. Ele precisou me parar. Esse período de parar e esperar no Senhor foi um período de forjamento, em que eu alinhei novamente o porquê que eu tô na faculdade, o porquê que eu ia entrar ali, sabe? E tem sido uma bênção de verdade. Eu sei que eu tô lá porque o Senhor quer que eu esteja. Esse tempo de espera da bênção é um tempo de forjamento, é um tempo em que o Senhor vai forjar o nosso caráter, para que a gente se torne humilde, gentil, que a gente não se esqueça das pessoas. Oi! Então eu só queria compartilhar com você esse pensamento e trazer esse questionamento. Como está o seu caráter no dia de hoje? Será que você está realmente preparado ou preparada para a bênção? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você não me conhece, olá, eu sou a Ana Vi. Para você que já me conhece, eu continuo sendo a Ana Vi.